Olá, camaradas. Fiz uma live com o Gaetan agora. Lamentavelmente, a internet caiu. Tudo que nós conversamos foi perdido. Mas como bom esportista, como bom judoca, tanto eu quanto o Gaetan não vamos desistir e vamos reabrir essa live para ter essa conversa mais uma vez e para poder, sobretudo, deixar ela registrada no canal do YouTube e no podcast. Gaetan, que bom que você voltou. Eu vou aqui, ó, desculpas a todos, pedir desculpa especialmente para o Gaetan, porque caiu. Gaetan, tudo bem? Tudo bem. Caiu um pouco, né? Gaetan, você que busca o ouro no Mundial e persiste ao longo dos anos, vai me perdoar, mas caiu o sinal, não sei porquê, nós perdemos o que foi conversado. Como o interesse é muito grande de ter esse registro para compartilhar com outras pessoas de mais idade, eu vou tomar a liberdade de fazer um supletivo, tá, da nossa conversa, uma conversa mais enxuta, para você contar essa mesma história, mais rápido, é claro, para você não querer me matar depois, né, me dar uma surra no treino. Mas assim, pessoal, super resumo. Castropil e eu, Dr. Wagner Castropil, pesquisamos as contribuições do esporte para a formação pessoal e profissional. Já publicamos algumas obras, essa é a mais recente, Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. No esportismo, nós chegamos em 5 competências: a atitude, a visão, a estratégia, a execução e trabalho em equipe, que você pode aprender no esporte e depois pode aplicar na vida profissional. O Gaetan nos deu a honra de estar no lançamento desse livro, que foi feito em 2021, e agora eu estou tendo uma rodada de conversas com pessoas mais velhas, pessoas idosas. Tive uma conversa com o Max Trombini, com 55 anos de idade, tive uma conversa depois com o Dr. Roberval, com 84 anos de idade, e agora estou tendo uma conversa com o doutor e queridíssimo faixa preta Carlos Gaetan, ele que é um medalhista em campeonatos mundiais, pan-americanos, sul-americanos, brasileiros e estaduais de judô. A Tuca está falando que eles retornaram e estão continuando assistindo a live. Então, Gaetan, a gente já teve essa conversa, deu um crédito a mim e a todos que querem conhecer a sua história. O Gaetan é uma pessoa muito humilde, um ser humano assim de primeiríssima qualidade e alguém que sempre se destacou, tanto profissionalmente como no esporte através do judô. Conta para nós a sua história, Gaetan, até os dias de hoje, no âmbito pessoal, profissional e, sobretudo, esportivo. Então, o que a gente conversou antes se perdeu, Rodrigo? Se perdeu, Gaetan. Bom, então, veja bem, voltando ao caso. Eu comecei a treinar judô na minha cidade, em Santa Fé, por volta dos 14, 15 anos. Eu era sócio de um clube e eu ficava praticando esportes diversos, né? Tentei futebol, mas era muito ruim. Tentei outros esportes, ginástica, enfim, várias coisas. E um dia começamos a ir no lugar, no treino, né, onde se treinava boxe, já que havia Carlos Monzon estava se destacando nos campeonatos, nas lutas, por ir ganhando a luta, ficou famoso. Então fomos assistir, e para ir nesse lugar, tínhamos que passar pelo dojo, que normalmente estava vazio, até que um dia, quando passei por aí, estavam treinando e fiquei muito interessado. Achei lindo, lindo. Isso, no dia seguinte, já estava de kimono treinando aí. E comecei, digamos, sempre falo, foi amor à primeira vista, né? Comecei a treinar forte, direto, até os 18 anos, quando comecei a faculdade. Chegou um momento em que tive que escolher entre ser atleta ou ter um título universitário, né? Porque não tinha como sobreviver como atleta naquela época, né? Imagina, no interior da Argentina, o que ia fazer? Então me dediquei mais esforço para os estudos, mas nunca parei do judô. Às vezes parava um mês, voltava, enfim. Mas fui até me formar de engenheiro, né? Engenheiro químico. Trabalhava na faculdade, na
cátedra de operações unitárias, né? Então, eu já tinha uma boa experiência em cálculo de equipamentos, trocadores de calor, evaporadores, enfim, esse tipo de coisas. A Argentina estava numa situação econômica muito ruim, né? Então, decidi vir para o Brasil. Tentei ir para outros lugares, mas a família não permitiu, né? Não me deram essa liberdade de ir. Então, optei para o Brasil e comecei a trabalhar numa indústria de equipamentos, alguma coisa parecida ao que eu já fazia na Argentina. Já trabalhava numa indústria parecida também, né? Calculando, lá era desenhista, calculava e fazia os projetos de equipamentos, né? Vim para o Brasil fazer quase a mesma coisa. E fui morar em São Bernardo, né? Então, logo de cara procurei um lugar para treinar. Voltar ao judô, né? E foi assim que conheci o Sensei Suga, né? E treinei vários anos, 3, 4 anos na academia com o Sensei Suga. Aí conheci, tive grandes amigos, né? O pessoal da Vila Sônia ia, pelo menos, cada 15 dias, ia uma turma da Vila Sônia treinar lá, né? Então tive contato com um cara, com muita gente boa, né? Até que tive problemas familiares, né? Me separei da minha primeira mulher, ela foi embora com as crianças para a Argentina, né? Então, complicou tudo, né? A minha vida virou dos avessos, né? Aí tive que parar mesmo, parei, durante uns 15 anos, parei. Voltei a treinar depois que a minha vida se estabilizou, né? Se estabilizou, foi complicado, foi muito complicado. E principalmente porque eu tive que parar uma promissora carreira executiva que tinha, né? Em empresas, né? Eu já estava trabalhando em comércio exterior, né? Estava me dando bem em comércio exterior, exportação, importação, ligadas a equipamentos, à indústria, né? Então, eu tive que deixar de lado essa possibilidade para trabalhar por minha conta, né? Então, montei uma empresa. Primeiro fui trabalhar com um amigo, depois montei uma empresa digamos, para ter a liberdade de poder ir ver meus filhos a hora que eu quiser, né? Quando você é empregado, não tem essa liberdade. Não digo que me foi, talvez tenha sido financeiramente melhor, uma outra carreira em empresa, mas não posso reclamar muito, né? Que pude fazer as duas coisas, né? Acompanhar a evolução dos meus filhos de perto e ter uma vida razoável, né? Muito interessante, Gaetan. Essa primeira etapa da sua vida, por assim dizer, você teve um desenvolvimento profissional, que teve algumas reviravoltas, e sempre você, ou durante muito tempo, você seguiu se capacitando, treinando, se exercitando através do judô. Teve um momento, quando a situação ficou um pouco mais complexa, você teve que dar uma parada. E como foi a sua volta? O que o motivou a voltar? Bom, nesse período parado, né, engordei 15 quilos e tive problemas de saúde, né, problemas de pressão, enfim. E aí fui fazer alguns tratamentos, até que um dia o médico me disse, você está ótimo de saúde, só que precisa praticar um esporte porque você está muito gordo, está muito pesado, né? Como 95 quilos, imagina, com essa altura. E foi assim que fui na DPM, né? Um funcionário que eu tinha era sócio de lá, me recomendou, entrei lá, comecei a fazer. Aí descobri que tinha, por acaso também descobri que tinha judô. E voltei a treinar judô lá, né? O professor, ainda encontro com ele por aí em alguns campeonatos, rememoramos aquela época, né? Mas não sei se coisa de militar ou o quê, mas o judô parou. Um dia chegamos, tinha uma placa. As aulas de judô estão suspensas por tempo indeterminado, a partir de ontem. Pronto. Aí aonde que nós vamos? Aí me recomendaram o Messias, que na Penha, né? Então, perto da minha casa, eu moro no Tatuapé, na Zona Leste, né? Então, foi lá e novamente foi amor à primeira vista. Foi muito bem recebido, né? Fora o fato do professor Messias ser um excelente professor, né?
E aí foi quando realmente no Messias desenvolvi, praticamente foram 20 e poucos anos, né? Então, essa minha carreira como competidor na área de veteranos, né? Eu comecei a desenvolver lá, né? Conta para nós, Gaetan, pegando alguns pontos do que você falou. Muito importante, eu acredito que essa é uma contribuição dessa nossa conversa, é a contribuição do esporte para a saúde, principalmente quando você vai ficando mais velho. Você acredita que isso aconteceu com você? Óbvio, obviamente, sim, sim. Eu acho que, digamos, eu comprovei isso no meu organismo, no meu corpo, né? A gente precisa de um esporte, eu acho que é fundamental para a saúde, praticar um esporte intensivo. Se for possível, todos os dias. Eu falei antes, não adianta você fazer uma caminhada de meia hora de manhã e depois ficar na frente da TV o dia inteiro e comer hambúrguer, né, ou batata frita. É, é, é fundamental o esporte, uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? E uma boa cabeça, né? Uhum. Eu acho que para mim esses são o tripé da longevidade, né? Eu acho que essa é uma contribuição muito importante, Gaetan, que você dá para todos que estão participando, que é essa contribuição do esporte para a saúde. Mas você, que é uma pessoa tão humilde, não nos contou. Fala um pouco dos títulos que você obteve e o que o motivou a conquistar tantas vitórias no judô. Então, eu, como te falei, quando eu voltei e fiquei em forma novamente, sempre gostei muito das competições, sempre. Desde o começo do judô lá em Santa Fé, a minha paixão era competir. Quando eu voltei e fiquei em forma novamente, eu acho que quando foi? Minha primeira competição foi em 97, me parece, por aí. Um brasileiro em Bauru que conseguiu um bronze, me parece, uma coisa assim. Acho que era assim, um brasileiro. E lá nunca parei, não parei nunca, foi em todos. Então, e me incentivaram ou seja, teve bons resultados nos paulistas, nos brasileiros. Fui 11 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, sul-americano, enfim. E comecei a participar de mundiais, campeonatos mundiais. Não foram muitos, mas fui 3 vezes medalha de bronze. Por isso que eu digo, o único ouro que eu não tenho é o mundial. Ainda não tenho. E ainda não tenho, né? Então, espero. Pô, é uma história incrível. Eu treino, tive a oportunidade de treinar com o Gaetan. Ele é um lutador duríssimo. Essa face serena e humilde esconde alguém que se dedica absurdamente no treino, com uma garra absurda mesmo, e que conquista o que conquista e o que já conquistou, não por acaso, fruto de muito esforço e dedicação. Então, você falou da saúde, você falou do desafio. Tem mais alguma contribuição que o esporte mais velho trouxe para você? Na nossa conversa passada, você mencionou essa necessidade de se reinventar, da criatividade para as mudanças que o próprio corpo passa. Fala um pouco sobre isso, Gaetan. Exatamente. Quando a idade chega, quando a idade avança, você vai tendo muitas mudanças no seu corpo, né? Então, muita coisa que eu fazia quando eu era jovem, eu não consigo fazer mais, né? Você perde massa muscular, a artrose vai te impedindo movimentos, vai te limitando movimentos, né? Então, você tem que estar sempre se reinventando, né? Então, eu te contei na outra parte, na parte anterior, que, por exemplo, no começo, o meu tucuivassá era o Morote Oenage, até que eu quebrei o pulso. Depois nunca. Aí tive que me adaptar e aí descobri o Iponse Oenage. E comecei a fazer. E esse foi também um golpe que me trouxe muitas satisfações, né? Até que o quadril ferrujou e já não conseguia mais virar tanto, né? Então, descobri que me dava bem com o seu Enage, o Iponse Oenage ajoelhado, né? E assim por diante. Quando você vai ficando velho, você tem que descobrir um novo judô, porque aquilo que você fazia antes não dá para fazer mais. Tem que encontrar novos golpes, nova postura, enfim, você tem que se descobrir. Isso
requer muita boa vontade também, né? Muita boa vontade. Ultimamente... O Silvinho que está aqui está corroborando o que você está falando e está atestando também sobre a sua dedicação, humildade, que é um exemplo para ele também. Você nos falou dessa importância da condição física, né, e o esporte ajuda nisso. Se você falou também da motivação do desafio, você é uma pessoa veterana de mais de 70 anos que permanece competindo. Você falou também dessa necessidade de se reinventar, de usar a criatividade pelas mudanças que o próprio corpo e a vida vão apresentando, mas sempre tendo esse desafio em mente, né, como você teve e tem também. Acho que são três exemplos muito inspiradores para aqueles que chegam mais velhos como você e buscam ter uma motivação, um objetivo, um propósito na vida. Conta para nós, Gaetano, depois do Messias, já que somos colegas, camaradas do ICI, como foi a sua ida para o ICI? Como você vê que foi a contribuição do ICI para esse momento que você está e nessa luta pelo seu sonho de ser campeão mundial? Como é que está sendo isso? Claro, eu cheguei, eu conheci o pessoal. É assim, eu de vez em quando eu ia nos treinos de segunda-feira na Moca, né? Aí conheci o Cris, o Fiore, o próprio Bagé lá, né? Que eles iam lá treinar. Me encontrava com eles. E depois, um grande amigo, o Sensei Shiroma, né? Que era também do Messias, era muito amigo do Sensei Shi. Então ele me levou, sempre me levava de vez em quando, mas uma vez já apareci lá, me levou lá para treinar e estava toda a turma, toda essa turma estava lá, né? Aí eu comecei a ir regularmente no dojo do Sensei Shi, na segunda-feira, que eu não tinha treino no Messias, né? E chegou, e aí fiz amizade com a turma, conheci, né? Os treinos no Ishi eram muito bons, né? E quando o Sensei Milton se viu obrigado a fechar a academia, né? Porque no meio da pandemia, né? Se bem o prédio era próprio, mas, digamos, não tinha ingressos, só o imposto predial daquele a enorme instalação que ele tinha não compensava, né? Então ele fechou, se viu obrigado a fechar os treinos lá, né? Então, o lugar natural aonde eu poderia ir era o ICI, né? E assim foi como aterrissei no ICI e foi recebido com muito carinho, com muito respeito. Eu te contava assim que eu sou, até agora eu falo para você, não me trata de senhor, caramba, por favor. Não, o senhor não sei o quê, o senhor daqui, o senhor de lá, o senhor está bem. Sou cuidado, eles me protegem, não tentam não me machucar, me tratam com... Então, além do excelente judô que tem o ICI, né? Eu sou tratado com muito carinho e muito respeito. Isso eu agradeço. Gaetano, a sua presença no ICI é importante demais. Como nós temos uma equipe forte e numerosa de atletas adultos, especialmente veteranos, você é um exemplo. É aquilo que muitos disseram já nos comentários, nesta e na conversa anterior, o exemplo. Você é um caso raro de um líder que genuinamente conquistou uma posição e lidera pelo exemplo que você tem para todos. Eu queria, Gaetano, já falei da outra vez, mas para mim é ótimo falar de novo, registrar o intenso, absoluto respeito e admiração que eu, e falo por muitos outros, temos por você. Alguém que, como você mesmo falou, busca assim, manter uma boa saúde, uma boa condição física, é uma pessoa que se motiva com desafios, é uma pessoa que se reinventa constantemente, não percalço físico, por exemplo, que vai fazê-lo parar. Então, por tudo que você faz, você é o mais, talvez seja o mais camarada dos incansáveis que estão lá conosco. Conta para nós, Gaetano, um pouco, 71 anos de idade, tudo que você já conquistou, quais são os seus objetivos no judô e fora dele? Porque isso é algo muito interessante. Você já deu essa dica da medalha de ouro, né?
Mas, Certo. pô, quantas pessoas mais velhas, e o Não, Silvinho falou, não diria velho, mais longevo, mas eu vou falar velho mesmo, porque não com demérito, mas com um elogio, nesse sentido, a pessoa ter mais idade e ter a capacidade de sonhar. Fala para nós, Gaetano, quais são os seus sonhos aos 71 anos de idade? olha, eu peço a Deus todos os dias, ao acordar, né? Paz, saúde e prosperidade. Eu digo também, sempre digo, as coisas importantes da vida, né? Que é família, amigos, saúde, enfim, graças a Deus, eu, digamos, eu estou satisfeito. É, Infelizmente, ou por sorte, talvez, ainda tenho que trabalhar. Então, isso que estava te contando quando caiu a live. Ainda sou obrigado a trabalhar. Mesmo que não precise tanto, eu vou continuar trabalhando até, até morrer também. Porque eu acho que isso é que ajuda a ter uma boa cabeça também, né? Então, é, o, esses são os meus sonhos, continuar com essa vida que estou levando agora. Tá bom, mas e no judô especialmente, a medalha mundial, esse é o seu É, sonho? a medalha no Mundial é um objetivo a ser alcançado, mas Medalha de treinar, ouro, né? Porque medalha você já tem três, né? sim, bronze já tenho 3 medalhas de bronze, que foram duras para conseguir, não foram fáceis, não. Mas, digamos, em termos de judô, de treino, eu pretendo continuar treinando. Não quer dizer que se agora ganho uma medalha de ouro nesse ano, não vou parar de competir. Provavelmente vou continuar, mas não muito tempo, né? Porque, digamos, meu objetivo com o judô é o treino em si, que é o que faz bem, né? O campeonato é um desafio interessante, né? Para você se medir, né, com outros, principalmente com os europeus, que são tão fortes, são tão... Enfim, é uma forma de você se testar, né? Mas o judô é outra coisa, né? Você o judô é muito maior do que apenas uma competição, né? Mas, Gaetano, olha só que coisa maravilhosa. 71 anos de idade, tá falando sonhos de saúde, prosperidade, família, trabalho. Suas próprias palavras, pretende trabalhar até morrer. Judô, conquistar a medalha de ouro. Suas palavras também, pretende treinar e lutar até morrer. Então, eu acho isso maravilhoso, Gaetan. E isso, eu acho, eu me sinto até um cutucão, sabe, para mim, de nunca perder essa capacidade de sonhar, porque é possível. O seu depoimento aqui é um contraponto à forma que muitos e certo, talvez todos nós em algum momento enxerguemos a nossa vida. É incrível isso que você está falando, Gaetano. Obrigado. Eu nasci numa família assim, trabalhadora, humilde, dedicada, e eu tenho eu trago isso na minha consciência desde jovem, desde cedo, né? Legal, Gaetano. E o que está sendo muito bom nessa conversa, a gente já conversou muitas vezes sobre um ponto, sobre outro, mas para aqueles que nos assistiram, para aqueles que nos vão assistir também, o Gaetano tem uma característica que essa humildade dele muitas vezes faz ele falar com calma, não se apressar, não dividir toda essa trajetória tão inspiradora que é. Então, eu tenho uma alegria imensa, somada à admiração por você, Gaetano, de estar, não sei se a expressão é essa, mas está dando voz, assim, ao Gaetano, a uma pessoa maravilhosa que tanto fez e tanto faz por si, pela família, pelos camaradas incansáveis e pelo judô. Para aqueles mais velhos, Gaetano, ou não tão velhos, que o consideram um exemplo, ou agora, ou amanhã, quem sabe, quais são os seus recados que você gostaria de deixar para poderem ter uma vida tão longa e próspera quanto você teve até agora? Bom, primeiramente, nunca parar de treinar, né? Estou falando de judocas, porque tem muitos que, por exemplo,
judocas que eu, quando era M5, M6, eu treinava nos campeonatos, encontrava todos eles sempre. Hoje quase não tem, só tem dois ou três, né? Tem campeonatos que já ultimamente tenho ido e não tem ninguém na minha categoria. Aí eles me põem para o peso mais acima, idade mais para baixo, coisa do gênero, que também não é legal, eu não gosto muito, né, disso. Então, eu convido a todos os velhos que estão por aí parados, alguns, por exemplo, só estão se dedicando a ser professores, não competem mais, outros pararam de vez com tudo, né? Então, vamos lá, vamos treinar, vamos. Os campeonatos, a essa nossa altura, que vai fazer mais uma medalha ou menos uma medalha na nossa vida? É nada, mas a gente se diverte. Todos os meus companheiros com quais compito somos amigos, nos abraçamos, saímos depois do treino, vamos comemorar, depois do treino, depois do campeonato vamos comemorar. Então, voltem a treinar, vamos competir, vamos nos encontrar nos brasileiros, nos paulistas, né? Esse é meu recado. E volto a repetir, para ter uma vida longa e saudável, você não somente tem que praticar esporte, como também você tem que ter uma vida saudável. Uma boa alimentação, parar com as porcarias que tem por aí. Enfim, existem hoje muitas. Na internet você acha tudo para isso, né? Não precisa adotar uma linha ou outra, tem milhões de coisas aí que te ensinam o que você deve comer e o que você não deve comer, e uma cabeça boa, né? E uma cabeça boa. Ter um momento de intimidade com Deus, seja qual for a religião, né? Ou pelo menos uma meditação, ou yoga, ou alguma coisa do gênero que também te ajude a ter uma cabeça boa. Eu acho que isso é muito importante. Corpo e espírito, né? Muito obrigado, Gaetan. Eu vou tomar a liberdade de encerrar, porque como deu aquela instabilidade, eu estou com medo que tenha de novo e a gente vai ter que abrir pela terceira vez a live, porque essa história eu faço questão de ficar registrada. Conversamos hoje com Carlos Gaetan, multimedalista, engenheiro, uma pessoa que tem uma vida longa e próspera. E ele falou para nós como ele chegou até aqui e como pretende seguir levando essa vida maravilhosa, um exemplo para mim e para tantos que o conhecem. Gaetan, de coração, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e, sobretudo, por ser você essa pessoa incrível que você é. Um grande abraço, eu peço para você fazer as últimas palavras e eu encerro em seguida. Bom, tá, eu agradeço muito todos esses elogios. Não sei se é para tanto, como volto a repetir, eu realmente faço questão de ter uma vida e uma atitude humilde, simples. Eu acho que esse é o procedimento correto para uma vida com amigos, ter amigos, né? E eu volto a repetir, agradeço muito esse convite e espero que isso sirva para poder encorajar outros a voltar a treinar, a voltar a competir. E os mais novos a continuar com o esporte competindo até a minha idade ou mais ainda. Muito obrigado, Gaetan. Grande abraço, camarada. Eu que agradeço. Outro. Tchau, tchau.